A maioria dos serial killers carregam consigo um histórico brutal de violência desde muito cedo, geralmente da infância, que é justamente aquele momento em que ele está rodeado de pessoas que deveriam os amar. A nossa história hoje começa em Minas Gerais, passa por diversos acontecimentos bizarros, chega na prisão e termina em um canal do YouTube. Hoje nós iremos falar sobre Pedrinho Matador. Não esqueça de deixar o seu like aí embaixo e se inscrever no canal se você for novo por aqui. Falta pouco menos de 90 mil inscritos aí pra gente bater 1 milhão, então por favor, se você curtiu o canal, e não esqueça de comentar a sua opinião sobre o caso e de dar uma olhadinha na descrição do vídeo pra poder ver as aulas pra você se tornar um programador, se você quiser trabalhar com isso, entrar no mercado de trabalho e tal, então dá uma olhadinha aí. E agora vamos ao caso. Santa Rita do Sapucaí. Foi nessa cidade que Pedro Rodrigues Filho nasceu em 1954. Atualmente essa cidade tem cerca de 44 mil habitantes, então dá pra imaginar que na época em que ele nasceu, 68 anos atrás, tinha muito menos gente. Ele mesmo fala que no interior via muita violência, que era algo muito raizado, então talvez por não ter outras referências, isso só reforçou dentro dele a naturalização dessa violência, e a péssima convivência dentro de casa não ajudava em nada nisso. Eu tenho uma filosofia que fala assim, escrevi até no meu caderno. Então eu digo assim, não foi eu que abri a porta do inferno primeiro, tá aberto há muito tempo. Pedrinho era filho de Pedro e Manuela e tinha 13 irmãos. Manuela, a mãe, sofria muito com o marido, que a agredia diariamente, inclusive durante a gravidez de Pedrinho. Durante uma dessas sessões de agressão, ele deu um chute na barriga dela, que estava já nos momentos finais de gravidez do Pedrinho, e isso resultou numa fratura no crânio, que gerou uma cicatriz, e o Pedrinho carrega ela até hoje. A mãe do Pedrinho era muito rigorosa, então ele e os irmãos dele viviam sob muitas regras dentro de casa, e isso incluía a religião que eles deveriam seguir, o cristianismo. A avó do Pedrinho, que morava com eles, era um bandista e certo dia o levou pro terreiro. O Pedrinho gostou e ele foi até batizado nessa religião, o que obviamente deixou a mãe dele furiosa e chegou até a ameaçar ele de morte. A relação dele com o pai não era tão boa, já que ele era muito agressivo com a mãe dele, e isso se estendeu pros irmãos. E a maioria dessas brigas começavam sempre por causa de ciúmes ou alguma coisa do tipo, e o Pedrinho conta que uma vez até chegou a sacar uma arma e apontar pro pai, falando pra ele parar com essas coisas, que senão o bagulho ia ficar louco. E era com isso que o Pedrinho tinha contato todos os dias, o que fez com que ele encarasse a violência como parte da sua vida. Em contrapartida, a péssima relação que ele tinha com os seus pais, ele tinha uma ligação muito forte com seu avô, que inclusive foi quem ensinou ele a manusear armas de fogo e ensinou a se defender. Além disso, seu avô também ensinou coisas básicas de sobrevivência, como plantar, como colher e a melhor forma de caçar animais. Foi com ele também que o Pedrinho aprendeu a como desossar animais e como manusear facas. Aos 13 anos, trabalhando na moema de cana da família, Pedrinho discutiu com um primo após andar no cavalo dele sem pedir permissão, o que acarretou no primo dando um soco no olho dele. Pedrinho ficou enfurecido e falou: tá aí, vou matar você. Eles começaram a brigar e o Pedrinho decidiu que ia passar o primo dele por dentro da máquina de moer cana, mas ele errou o cálculo e só o braço passou, entalando a máquina. Simples assim. Os gritos do primo chamaram a atenção de quem estava trabalhando lá na moenda, e o Pedrinho, com muito medo de alguém ver a cena, decidiu esquartejar o corpo do primo usando um facão para que assim ele passasse por inteiro no moedor. Aí uma vez esse primo meu tá raspando a cana e passando na bagaço, no moedor elétrico. Eu empurrei ele, mas eu tô pensando que ele vai passar, que nem passa a cana. Tu queria jogar ele no moedor, né? Mas não passou merda nenhuma, só passou até aqui e ficou aquele negócio lá. Aí veio todo mundo desligar a máquina. Mas quando que veio desligar a máquina, deu a volta, eu piquei no facão tudo na máquina mesmo. O avô deles levou o Pedrinho até a delegacia, mas ele foi liberado rapidinho, pois a família decidiu que não faria nenhuma acusação contra ele. Ao invés disso, o castigo do Pedrinho foi limpar o moedor de cana, e foi algo que demorou semanas para ser concluído. Depois disso, o Pedrinho parecia ter sossegado um pouco e não causou mais problemas. Até que, quando ele tinha por volta de 14 anos, seu pai trabalhava como um guarda noturno na prefeitura e ele acabou sendo demitido após acusarem ele de roubar merenda escolar. Com a fama de ladrão, o pai do Pedrinho não conseguiu mais arranjar emprego e a mãe, que fazia apenas alguns bicos de empregada doméstica, não conseguia sustentar a família sozinha. Isso fez com que o Pedrinho e sua família passassem por muitas dificuldades financeiras, chegando a não ter o que comer. O próprio Pedrinho começou a caçar animais da mata para que a família começasse a comer carne, e a pele dos animais eram vendidas depois, porém ainda não era o suficiente. Pedrinho nunca esqueceu essa situação e decidiu que precisava se vingar pela demissão do pai. Ele então descobriu que o vice-prefeito tinha sido responsável pela demissão e que ele
fez isso para encobrir o guarda do período diurno, que ele sim tinha sido o real culpado. Pedrinho então pegou a espingarda do seu avô, munição, um facão e uma mochila e passou 30 dias na serra, arquitetando como faria sua vingança e caçando macacos para se alimentar. Passado esse período, então ele foi lá e matou o vice-prefeito com 2 tiros enquanto ele estava chegando em casa, e depois ele foi atrás do tal guarda que também foi executado. Nesse momento, Pedrinho estava oficialmente no crime. Ele se tornou foragido da polícia e decidiu fugir para casa da sua madrinha, em Mogi das Cruzes. Lá ele conheceu Maria Aparecida Rolim, conhecida como Botinha, por quem ele se apaixonou. Botinha tinha acabado de ficar viúva de um líder do tráfico e Pedrinho acabou por assumir as responsabilidades dele. Os outros traficantes da região não gostaram dessa situação porque Pedrinho meio que mal chegou e já assumiu um cargo bem alto e resolveram armar uma emboscada para pegar ele. Só que uma empregada de Botinha namorava um dos envolvidos na emboscada e ouviu o plano inteiro, então resolveu contar para Pedro que, obviamente, não ia deixar barato. Ele então esperou os 4 envolvidos se reunirem com ele e atirou em todos, matando 2 na hora e 2 a caminho do hospital. Ele continuou vivendo em Mogi até Botinha ser executada pela polícia em uma operação onde ele também saiu ferido, porém conseguiu fugir e pouco tempo depois abriu seu próprio negócio de tráfico de drogas. Nesse momento, Pedrinho passou a ser temido na mesma proporção que era odiado pelos demais criminosos. Pedrinho seguia um código de conduta muito rigoroso, só vendia drogas para traficantes e em grandes quantidades, não levava nada do trabalho para casa e só matava por vingança. Isso acontecia geralmente com quem tinha matado alguém próximo a ele ou que tinha cometido algum crime que ele julgasse absurdo, como estupro ou assassinato de crianças. Eu nunca mato as pessoas erradas, eu mato as pessoas certas, entendeu? Eu não vou matar sujeito homem, entendeu? Que nunca fez nada. Tem muitos bandidos aí que não merecem a gente ter que matar, entendeu? É ruim. Agora 99% pilantra. Pedrinho ficou conhecido em São Paulo como justiceiro, pois além de só matar quem ele acreditava ter motivo para isso, ele também saqueava caminhões de alimento para distribuir nas favelas e roubava de traficantes que ele achava que não eram boa gente e revendia as drogas para quem ele acreditava ser merecedor da mercadoria. Pedrinho, por sinal, seguia um ritual muito simples em seus assassinatos. Ele vestia vermelho para cometer os homicídios premeditados e preto para ir ao velório das vítimas. Além disso, ele costumava matar usando uma arma de fogo, mas preferia usar facas em seus crimes. Em uma entrevista, o Pedrinho falou que chegou a matar 10 pessoas só quebrando o... tá ligado? Na verdade, apesar da sua preferência por facas, Pedrinho em determinado momento desenvolveu uma série de formas de matar que incluem facas, óleo quente, arsênico, estrangulamento e canetas. Eu gosto mais de matar na faca, né? No estilete. A coisa não tem, vai na mão mesmo. Pontapé, no soco, estrangulado. Dependendo o preparo físico da pessoa, né? Apesar dos rumores, o Pedrinho não é considerado um psicopata pela psicologia, mas sim um encefalopata. Ele age como qualquer pessoa, mas o que difere é a frieza e a falta de remorso diante dos crimes brutais que ele cometeu. Para ele, os crimes são lidos de maneira completamente normal. O diagnóstico que normalmente é dado ao Pedrinho Matador é diagnóstico de psicopata. Mas na realidade clínica, ele é conhecido como encefalopata. Não é nem louco completamente e nem normal completamente. Então, por exemplo, não alucina, não delira, tem um discurso coerente, mas a frieza afetiva, a absoluta falta de remorso, ele não consegue entender a gravidade de tudo aquilo que ele fez, é que justamente diferencia ele das pessoas normais. Ele não entende o certo e o errado como a lei. Ele entende da forma dele e segue isso à risca, mesmo que isso seja total oposto ao que a sociedade pensa. Tempos depois, Pedrinho se mudou para o Rio de Janeiro, onde conheceu Maria Aparecida Olímpia. Os dois se apaixonaram e começaram a morar juntos quando ela engravidou, mas aos 7 meses de gravidez, Maria foi assassinada. Pedrinho contou em entrevista que no local onde assassinaram a Maria, escreveram nas paredes com o sangue dela a frase: "Estamos te esperando". Ele então, determinado a descobrir quem havia tirado a vida de Maria, matou e torturou várias pessoas para conseguir informações. Não se sabe o número exato de pessoas, mas pode ter certeza que não foram poucas. Até que ele descobriu que o mandante do crime foi um traficante rival chamado China, de quem o Pedrinho já havia roubado drogas em alguns armamentos anteriormente. Ele descobriu que o irmão de China ia se casar no final de semana seguinte e decidiu que aquele seria o palco ideal para sua vingança. Pedrinho e mais 2 homens invadiram o casamento e mandaram todas as mulheres e crianças saírem do local. Em seguida, o Pedrinho foi enfático em dizer: "Atirem em todos os homens". No total, 8 pessoas foram mortas, incluindo o China, e 16 ficaram feridas, um verdadeiro massacre, cena de filme mesmo. E foi por causa dessa situação que na região o Pedrinho ficou conhecido como Pedrinho Matador.
Matador. Existem muitas divergências ao redor dessas informações, mas muitos locais afirmam que, após a morte de Maria e de seu filho, Pedrinho começou a praticar o satanismo, fazendo pactos com entidades e até tatuando o diabo no braço direito. Ele acreditava que tudo isso o tornava mais forte e, consequentemente, não permitiria que seus inimigos o atingissem. Desde muito novo, Pedrinho foi ensinado a beber sangue de boi temperado por seu avô, que dizia que beber o sangue o deixaria mais forte, mais saudável, e com o pacto, Pedrinho passou a esporadicamente beber o sangue de suas vítimas. Isso tudo aconteceu antes dos 18 anos. Durante quanto tempo o demônio dominou sua mente? Eu fiquei um monte de ano. Você cultuava o diabo? Desde a rua. Eu chamava ele, né? Quando eu tava em perigo, eu chamava. Antes de assassinar, você chamava o diabo? Chamava. Nem todas as vezes, mas a maioria eu tinha que chamar porque... Era um ritual? Era costume. Aí você se sentia preparado? Entendeu? Eu falava, vou matar o seu e beber seu sangue. Porque antigamente não tinha essas doenças de AIDS, não tinha nada. Depois que apareceu, eu parei. Quantas vezes você bebeu o sangue das suas vítimas? Várias vezes. Pedrinho foi preso definitivamente com 18 anos recém-completados em 1973. Nessa época, de acordo com a sua memória, o número de vítimas já chegava a 30. Ele descreve a chegada dele na prisão como a chegada ao inferno. Ele, um homem que com tão pouca idade já tinha feito 30 vítimas, disse que se assustou com o que viu. Homens sujos e armados, fumando, bebendo, sangue nas paredes, sem água e sem mais nada. Ele conta que ficou tão assustado que nem ao banheiro ia sem levar uma faca escondida. Pedrinho conta que quando chegou lá, a primeira coisa que ouviu foi: carne nova pra mim hoje, vindo de um dos criminosos mais temidos de lá, conhecido por abusar sexualmente de todos os presos que chegavam na casa. Na primeira noite, o Pedrinho, que não queria ter que sofrer, esperou esse tal preso ir dormir e na primeira oportunidade matou o cara usando um paralelepípedo que ele encontrou no banheiro. Depois de matá-lo, o Pedrinho foi até um policial e falou que mataria quem mexesse com ele, e isso não foi só pra botar medo nos prisioneiros, mas nos próprios policiais também. Pouco tempo depois, surgiram rumores de que Pedrinho estaria envolvido com a funcionária da cantina do presídio, que era transexual. Ele conta que por conta dela teve que matar mais 2 pessoas. Não tinha caso com ela. Ela trabalhava na cantina, vendia Coca-Cola, frango e esses baratos todos. E muita gente pensava que ela era caso meu, mas não era. E se fosse, eu falava. A moça arrumou confusão, ela estava errada, mas o bandido falou que não importava se ela era mulher de grande bandido e mandou os 2 pra aquele lugar. Aí fui tirar satisfação com ele, ele tava parado lá em cima com o facão na mão. Subi com tudo e já era. É assim que funciona. Errou, morreu. Inclusive, por conta desses crimes, Pedrinho foi apelidado como Vampiro do Carandiru por um promotor e começou a ser chamado assim dentro desse presídio. Antes da prisão, o Pedrinho conseguia evitar com que o seu pai tratasse mal ou agredisse a sua mãe, porém com a sua fuga para Mogi das Cruzes e sua prisão, a mãe de Pedrinho acabou sendo assassinada por seu pai com 21 facadas. Pedrinho conta que o pai dele fez isso pois alguém tinha contado que a mãe dele tinha o traído, mas não era verdade. O meu pai matou minha mãe por quê? Porque foram falar pra ele que minha mãe tinha traído ele. Mentira, minha mãe era da questão do Brasil, 12 anos na época, tira. Sendeiro. Mentira. Aí meu pai vai e destruiu minha família toda. Matou minha mãe, só não matou meus irmãos. Eu tava preso já. Só não matou meus irmãos, porque meu irmão só correndo. Pra fora os vizinhos recolheram. Mas ele ia matar todo mundo. Mas aí depois que você saiu, você foi atrás dele? Não, meu pai matei na cadeia. Foi na cadeia? Foi. Meu pai matei na cadeia, não foi na rua. Eu tava preso já. Quando foi informado da morte da sua mãe, o Pedrinho jurou que encontraria quem fez isso e a mataria da mesma forma. Ele descobriu por meio do diretor da unidade que ele estava preso que o autor do crime foi o seu pai. Após ser acusado e preso, o pai dele foi para outro pavilhão. Quando ele soube disso, o Pedrinho fingiu estar passando mal. Um carcereiro chegou até ele rendeu o cara, pegou as chaves, prendeu o policial dentro da cela e foi até o pavilhão onde seu pai estava. Sem pensar 2 vezes, Pedrinho assassinou seu pai com 22 facadas, uma a mais do que a que ele deu na sua mãe. Depois de matá-lo, Pedrinho abriu o peito do pai, tirou o coração, cortou um pedaço, mastigou e cuspiu. Ele conta que fez isso por se tratar de uma vingança. E o Nicotério ficava da frente da cadeia. Aí eu fui, com o gemado, aí eu jurei vingança no caixão da minha mãe. Que é aquela história do coração, né? Que é... Mas eu só masquei. Que eu cortei o bico do coração, masquei porque eu falei no caixão, vou comer o coração dele. Foi o que eu fiz, foi vingança, mas não que eu engoli. Eu masquei e joguei em cima do corpo do meu pai dentro da cela. Mas antes de tu cometer teu primeiro crime, quando tu era criança, teu pai já era criminoso, já matava ou não? Meu pai nunca matou ninguém. Primeiro foi a família mesmo. Mas nunca, ele era trabalhador. Meu pai era trabalhador, trataram meus irmãos, era tudo casa dele, tudo dele. Assim que finalizou, ele retornou pra cela e soltou a gente. Pedrinho conta que, apesar de considerar seus crimes como justiça, nunca parou de escutar em sua cabeça os gritos das mais de 70 vítimas nos momentos das mortes. Foi pouco tempo depois disso que a mídia começou a popularizar o nome dele de Pedrinho Matador, se tornando
um dos maiores assassinos dentro do sistema penitenciário brasileiro. Segundo o próprio Pedrinho, ele participou de motins, rebeliões, assassinatos em massa, matava por vingança, mas também muitas vezes matava por prazer, como fingir amizade para depois executar as pessoas enquanto elas dormiam. A pena de Pedrinho era de 126 anos de prisão, mas seria solto 30 anos após ser preso, já que a lei brasileira não permite que alguém passe mais de 30 anos em cárcere. Porém, por conta dos crimes cometidos dentro da cadeia, sua pena foi aumentada para 400 anos e a permanência na prisão passou de 30 para 34 anos. Ele foi transferido para a prisão de segurança máxima e centro psiquiátrico de Taubaté, e alguns anos depois ele ficou numa solitária, tendo apenas 45 minutos de banho de sol e não tinha mais relação com ninguém. O único contato que ele tinha era com os policiais. Depois de cumprir os 34 anos, ele foi solto em 24 de abril de 2007. Assim que foi solto, o Pedrinho passou a morar em Fortaleza, no Ceará, até que no dia 15 de setembro de 2011, ele foi preso novamente em Camboriú, onde trabalhava como caseiro, porém não por seus crimes cometidos durante aquele período, e sim quando ele estava preso em São Paulo. O Pedrinho foi condenado a 8 anos de prisão por motim e cárcere privado que ele havia cometido lá na cadeia. Em 2018, aos 64 anos, Pedrinho foi solto novamente. Atualmente, ele afirma ter se convertido ao cristianismo, mas que não se arrepende dos crimes que cometeu, pois acredita que teve motivos para todos. Felizmente, ele afirma que não cometeria mais nenhum deles novamente. No total, o Pedrinho passou 42 anos encarcerado, o que fez dele o brasileiro que mais cumpriu pena na história do país. Ele afirma ter matado mais de 100 pessoas, mas foi condenado apenas por 71 mortes, sendo 47 delas de presos que estavam no mesmo complexo que ele. Atualmente, Pedrinho tem 67 anos e é youtuber. Sim, Pedrinho Matador é um colega de trabalho. Aliás, Pedrinho ex-matador, que é como ele se apresenta no canal. No vídeo, Pedrinho e seu amigo Pablo Silva comentam crimes atuais, mostram um pouco do dia a dia dele no sítio que eles moram e recentemente começaram a fazer algumas lives jogando. Oh, nossa, depois eu ouvi isso aí? Foi. Posso não falar nada, cara? Oh. Boa noite, pessoal. Boa tarde ainda, assim, que pouco ainda. A paz esteja com todos vocês, estão lado a lado com a gente aí. Ô, Pernambuco, sucesso pra todos aí, tô na luta aqui, mano. A vida tá louca. Além disso, Pedrinho também usa seu canal para aconselhar quem o assiste a evitar o mundo do crime e afirma que o seu sonho é construir uma família. Esse jovem de hoje, põe a cabeça no lugar, tá? Estude, siga o conselho dos seus pais. Que a maioria dos pais hoje não tá aconselhando. Os pais que estão enterrando os filhos hoje. Antigamente os filhos que enterravam os pais. E você pensa hoje em constituir família? Penso. Em ter filhos? Tem filho, um casalzinho ainda. Você tem esse pensamento? Tem. Esse plano? Entendo. É aquela que é meu nome, quer dizer. Mas já tem a mulher? Ainda não. Você quer ser pai? Quero. Pelo menos um casalzinho eu queria ter. Meu sonho tem um casalzinho, mas nunca tive. E se você conseguir realizar, o que você vai ensinar para os seus filhos? Ah, nunca o que eu passei, que eu vejo pro mundo. Vou fazer de tudo pra ele se erguer. Existem muitas afirmações que o Pedrinho faz sobre seus crimes e as coisas que ele já fez, mas por já ter se passado tanto tempo, muitas delas nunca foram confirmadas e por isso é tão difícil juntar foto das pessoas e documentos oficiais. Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link tá na descrição. Aliás, Pedrinho ex-matador, que é como ele se apresenta no canal. Nos vídeos, Pedrinho e seus amigos